difícil, né? Pensar assim. Oi. Não, tá na hora, né, celular? Olá, Home Students. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar um pouquinho mais de filosofia, né? Meu nome é João, sou professor de filosofia e a gente vai falar um pouco hoje sobre natureza e cultura, tá? E a gente vai também pensar um pouquinho sobre qual é o nosso papel enquanto pertencente a esses dois reinos, a esses dois conceitos. Bom, natureza, nós sabemos de forma geral. Todo mundo fala, a natureza é isso, a natureza é aquilo, tudo bem. Mas o que significa esse conceito? A que ele se refere? Geralmente, nós consideramos natureza tudo aquilo que nos é exterior, tudo aquilo que pertence a algo que não seja nós mesmos, por exemplo. Tá? Então, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o mundo fora de nós, a gente percebe que esse mundo é um mundo não livre, é um mundo determinado por leis e regras específicas. Quando a gente estuda química, física, biologia, o que a gente percebe? A gente percebe que essas ciências tentam encontrar quais são essas leis gerais, quais são essas regras que regem esse mundo da natureza, ok? Então é isso que a ciência tenta descobrir essas regras das quais a natureza faz parte, ou as leis que regem esses elementos, ok? Então, ela é determinada, a gente chama de determinado aquilo que não tem liberdade, determinado por essas leis, ok? Mas nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza. Nós não podemos voar, por exemplo, né? Não podemos voar sem equipamentos, é claro, né? Já descobrimos outros meios de poder transcender essa própria natureza. A gente vai explicar isso daqui a pouco, ok? Então, enquanto pertencentes à natureza, enquanto seres naturais, nós também somos determinados por essas regras. Nosso corpo é biologicamente determinado, por exemplo. Você pode mudar, você pode fazer uma tatuagem, pôr um brinco, mas seu corpo tem uma certa estrutura biológica da qual você nasce, a qual você pertence. Nosso corpo tem elementos químicos, elementos, experiências químicas que acontecem dentro do nosso corpo, por exemplo. Então a química também rege o nosso corpo. E a física, como eu disse, a gente não pode voar, a gente é submetido à lei da gravidade, a gente é submetido a todas as leis físicas que regem o mundo enquanto seres naturais. Mas, de outro lado, nós também pertencemos àquilo que a gente chama de cultura. O que a gente define cultura de forma geral é tudo aquilo que é produzido pela ação humana. Toda transformação que o ser humano faz na natureza, a gente chama de cultura. Essa transformação, geralmente, a gente acredita que ela é uma transformação livre, que é fruto da nossa liberdade. Nós podemos transcender aquilo que o mundo nos oferece. Nós vamos além daquilo que o mundo nos oferece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nasci no Brasil, ok? Então eu não posso ser de outra nacionalidade, porque eu nasci aqui, ok? Mas eu posso usar a minha liberdade para aprender outra língua, por exemplo, aprender os costumes de outro país, viajar para o mundo, né? Usando a minha liberdade. Nesse mundo da cultura, é regido pela contingência. Então não tem leis gerais que regem o mundo da cultura. Pelo contrário, por ser fruto da nossa liberdade, esse mundo é contingente. Um exemplo para vocês. A abelha, o que a abelha faz? Mel. Você nunca vai ver uma abelha sentada pensando, por que eu estou fazendo mel? Ela faz mel. É algo inscrito na sua natureza. A gente pode chamar de instinto, mas é algo da natureza da abelha fazer mel. Você não vai ver ela pensando nisso. Eu preciso trabalhar com outra coisa. O que eu vou fazer quando eu crescer? Não. A abelha só faz aquilo que a natureza dela determina. Por outro lado, nós, seres humanos, nós temos a liberdade de escolher fazer o que quisermos na nossa própria vida. Determinado pelas situações. E a gente vai explicar isso daqui a pouco. Mas nós temos a liberdade de ir além daquilo que o mundo nos oferece. Sempre. Ok? Então, o ser humano tem essa característica de pertencer a esses dois universos. Natureza, aquilo que o mundo nos dá, e a cultura, aquilo que a gente faz com o que o mundo nos dá, ok? Aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente transforma no mundo. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui dois pensamentos bem diferentes. Aristóteles, século IV a.C., Merleau-Ponty, século XX depois de Cristo, ok? Então nós temos
Eu vou apresentar para vocês esses dois pensadores de épocas bem diferentes para a gente poder entender como é que essa visão que nós temos sobre nós mesmos se transforma, tá? O Aristóteles. Na Grécia, por exemplo, o Aristóteles era um grego. Na Grécia, eles entendiam que o ser humano fazia parte da sociedade. A sociedade era mais importante do que o indivíduo. Então, o homem se definia como animal político. Aristóteles define o homem como animal político. O que significa esse político? Político é aquele que vive na polis, aquele que mora na cidade. Polis, o conceito grego para cidade. Aquele que vive em conjunto com outros seres humanos. Então, o ser humano é um animal político. Pense o seguinte, na natureza, nós não somos fortes, nós não somos rápidos, nós não sabemos nadar bem, nós não conseguimos subir em árvore, então nós seríamos presas muito fáceis para qualquer outro animal na natureza. Mas a nossa capacidade de viver em sociedade, de se proteger mutuamente, foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Então, nesse sentido, a nossa capacidade de socialização é tão importante quanto a nossa racionalidade. Então, essas duas definições que Aristóteles dá para o ser humano, enquanto animal político e enquanto animal racional, são características fundamentais para a nossa própria sobrevivência. É isso que nos distingue dos outros animais. A nossa capacidade de viver em sociedade e usar isso para a nossa sobrevivência e a nossa racionalidade, que é pegar aquilo que o mundo nos oferece e transformar em outras coisas. Criar ferramentas, por exemplo, construir casas, habitações, tudo aquilo que nos protege dos perigos que a natureza traz, ok? Contemporaneamente, nós temos um outro pensamento. É preciso estabelecer o seguinte, essa visão de homem enquanto animal político, ela se transforma na modernidade e contemporaneidade. Então, depois do século XVI, a gente passa a se ver muito mais como um indivíduo do que como um cidadão. Então, essa visão nossa muda. A gente meio que acredita que a gente vive independentemente, que a gente é autossuficiente, ok? Isso cria alguns problemas para dizer o seguinte, se a gente é autossuficiente, por que a gente vive em sociedade, então, afinal de contas, ok? Então, alguns pensadores vão tentar responder a estes problemas. Merleau-Ponty, por exemplo, no século XX, como eu disse para vocês, ele apresenta essa ideia de ser no mundo. O homem é um ser no mundo. O que isso significa, então, Temos outros pensadores que pensam mais ou menos parecidos com Merleau-Ponty, que a gente chama de existencialistas, O homem ele só existe, ele não se define por nada que seja anterior à sua própria existência. É isso que significa o existencialismo. Então, primeiro, o homem existe, ele é no mundo e ele é capaz de transformar esse mundo no qual é dado a ele. Transcender, nunca se esqueça desse conceito de transcendência, pegar alguma coisa imanente que me é dado e transcender essa coisa da qual eu faço parte, ok? A gente pode explicar isso mais detalhadamente em outros vídeos, mas por esse vídeo é só isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique pronto para as próximas aulas.